Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E para quem pensa que o Bolsonaro acabou, vem aí uma notícia que mostra que ele está só começando e que não precisa estar no Brasil para incentivar problemas aqui no país. De lá dos Estados Unidos, via teleconferência, o Bolsonaro deu instruções ao bolsonarismo no Congresso Nacional. Não falou diretamente para o seu público de apoiadores, o seu eleitorado, mas falou diretamente para os congressistas bolsonaristas, e as indicações que ele deu foram no sentido de promover uma segunda tentativa de golpe contra o presidente Lula, contra a democracia brasileira. O Bolsonaro, além de falar em virar página, falou para os parlamentares bolsonaristas, sobretudo da Câmara e do partido dele, o PL, disse a eles que vão fazer bonito na eleição do ano que vem, fala em eleger 1000 prefeitos pelo PL, vão fazer bonito em 2026 na sucessão presidencial, apesar de que, além de o próprio Bolsonaro estar a um passo de ficar inelegível, a mulher dele, que o PL queria colocar como sua eventual substituta numa candidatura a presidente em 2026, também pode ficar inelegível, e se não tiver problemas piores. Porém, de lá dos Estados Unidos, o Bolsonaro está orientando o Senado e a Câmara dos Deputados a focar, fazer força para instalar uma CPI ou CPMI, se for uma comissão mista entre Câmara e Senado, seria uma comissão parlamentar mista de inquérito, Ele está orientando para que o foco seja mantido nessa comissão parlamentar de inquérito, que na verdade é golpista. É golpista porque, apesar de todas as provas existentes, apesar de todos os bolsonaristas presos, essa CPI vai sustentar de diversas formas, graças à força que o Bolsonaro tem na Câmara dos Deputados e no Senado, vai tentar sustentar que os responsáveis pela tentativa de golpe de 8 de janeiro são do governo federal. Fala-se, inclusive, tenta-se acusar o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o próprio Lula de terem feito uma armação. Em alguns momentos, o Bolsonaro andou dizendo que os petistas entraram nos palácios, quebraram tudo, saíram, e quando os bolsonaristas chegaram já estava tudo quebrado. É uma tese criminosa, não é? A tese de que o Lula permitiu que os palácios fossem invadidos, e aí inverte o ônus da culpa, é o que essa CPMI pretende, é inverter a responsabilidade. Então aqueles que foram lá quebrar tudo, promover uma tentativa de golpe, viram vítimas de um governo que os deixou agir, apesar de que não caberia de maneira alguma ao governo deixá-los agir, porque a segurança caberia ao Distrito Federal. Por isso o Anderson Torres está preso e por isso o Ibanez Rocha foi afastado. Então, na verdade, o Bolsonaro está pregando abertamente mais uma tentativa de golpe contra o atual governo. E isso não pode ser aceito de maneira nenhuma, e o governo está tentando fazer com que deputados que apoiam o governo, inclusive até deputado petista assinou
essa CPMI, que num primeiro momento o Lula já disse que ia ser um problema, que essa CPI ia tentar distorcer as coisas, porque nem a mente mais delirante poderia imaginar que o Lula queria ou quis tudo aquilo que aconteceu em 8 de janeiro. Então, na verdade, estão tentando usar o Congresso Nacional para aplicar um golpe. Quem está comandando essa patifaria, agora ficou claro, é Bolsonaro de lá dos Estados Unidos. Durante o evento de lançamento do diretório do PL em Niterói, Rio de Janeiro, o Bolsonaro falou em virar a página via teleconferência. Diz que o partido fará bonito em 2026 e orientou os deputados e senadores da sigla a concentrarem esforços na criação da CPI mista na Câmara e no Senado sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro, algo que a base do governo Lula vem tentando evitar. Dos Estados Unidos, para onde viajou em dezembro, Bolsonaro falou ao público pelo viva voz na noite de sexta por meio de uma ligação de Flávio Bolsonaro, que estava presente no evento. Um vídeo do discurso foi publicado pelo jornal o Globo. E disse o Bolsonaro: temos um sonho, temos um ideal, sofremos derrotas, mas a gente, acreditando em Deus e na força do nosso povo, atingiremos nossos objetivos. E aí ele prega, pessoal federal aí, deputados e senadores, diz o Bolsonaro, vamos focar na CPMI, porque vamos fazer valer João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai nos libertar. Na verdade, ele quer que essa verdade, entre aspas, com todas as aspas possíveis dele, ele quer que essa verdade seja uma mentira hedionda e criminosa, não é? E a pregação por essa CPI é no sentido de tentar até no limite um golpe parlamentar. O Bolsonaro, com essa CPI, sonha com um golpe parlamentar, porque essa CPI ou CPMI, cada vez que apresentar uma tese maluca, vai instigar a militância bolsonarista nas ruas. E aí o sonho do Bolsonaro é um impeachment, é pedir o impeachment de Lula por ele ter sido responsável pelas manifestações de 8 de janeiro. Então, minha amiga, meu amigo, está aqui a prova de que Bolsonaro livre vai continuar promovendo o golpismo no Brasil. Cabe às autoridades, cabe ao Supremo Tribunal Federal, sobretudo, não permitir que isso aconteça, porque esse país precisa de paz e o Bolsonaro vai continuar instigando a guerra. E a Lava Jato está vendo o seu fim, não é? Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, 2 expoentes da direita paranaense, que são o ex-procurador, o ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público, Deltan Dallagnol, e Beto Richa, ex-governador tucano do Paraná, levam a rivalidade da Lava Jato para os corredores da Câmara. Na verdade, o Beto Richa chegou a ser preso por ordem da Lava Jato, e hoje tanto ele quanto o Dallagnol são deputados, e eles estão travando grandes debates publicamente por conta do que foi feito pela Lava Jato. De lados opostos na Lava Jato e agora eleitos deputados federais, o ex-governador Beto Richa e o ex-procurador Deltan Dallagnol travam um embate aberto. Desde o início da legislatura, resolveram trocar acusações nas redes sociais e em entrevistas. Então aí a direita paranaense se estapeando, que se matem, né? E o prefeito de São Paulo, ele está cheio de dinheiro para gastar, 35 bilhões para torrar aqui em São Paulo, e ainda assim as obras não andam, e ele pode nem conseguir inaugurar essas obras a tempo para 2024.
A eleição municipal de São Paulo, da capital paulista, da cidade de São Paulo, é considerada extremamente emblemática no país, porque note-se que o Fernando Haddad venceu a eleição para governador de São Paulo na capital paulista, né, na cidade de São Paulo, e o Boulos aqui em São Paulo está muito forte. Então, tomar a prefeitura da direita desse tal de Ricardo Nunes nas eleições do ano que vem é muito importante para começar a diminuir o tamanho dessa extrema-direita que infecta o estado mais rico da federação. E a Anatel investiga a brecha que permitiu ao programa secreto usado pela ABIN para monitorar a localização por celular. E veja só, todas as telefônicas, as operadoras de telefonia celular do país, sabem que existe uma brecha que permite que essas ligações e esses celulares sejam monitorados. Então a ABIN, de forma ilegal, sem ordem nenhuma, sem nada esclarecido, usou essa brecha para espionar os inimigos do Bolsonaro. Esse escândalo está só começando. E as igrejas evangélicas, com a força que ganharam no Congresso nas últimas eleições, vão ampliar a isenção tributária que elas já têm, que essas igrejas já têm. Hoje, a igreja evangélica no país não paga um centavo de imposto, não paga IPTU, não paga nada. O que é que eles querem? Estão para conseguir os evangélicos. Que se uma igreja evangélica for comprar tinta para pintar um templo, não pague o imposto dessa tinta, não pague imposto em nada, nenhum. Sendo evangélico, esses cidadãos se tornam cidadãos de classe A, superiores aos outros cidadãos e com possibilidade de comprar tudo. Vejam, os donos dessas igrejas vão poder comprar tudo o que quiserem sem pagar imposto algum. Isso é uma barbaridade. E só no Brasil para acontecer uma excrescência dessa. E vai chegando um momento, veja, descobriram há pouco que as igrejas evangélicas financiaram a tentativa de golpe em 8 de janeiro. E não vai acontecer nada, está cheio de golpista preso, gente presa que financiou os atos democráticos. Quando se descobre que igrejas evangélicas cometeram o mesmo crime, não acontece nada. E isso é um estímulo para que os abusos continuem ocorrendo e para que essas empresas se tornem laranjas de pastores picaretas. E o TCU vai mudar o local de entrega dos presentes que o Bolsonaro recebeu via contrabando direto na sua residência oficial quando era presidente. Esse estojo de joias avaliado em R$500 mil, na verdade custa alguma coisa em torno disso, entrou, como todos sabem, no país sem passar pela alfândega e foi entregue diretamente nas mãos do Bolsonaro. E agora, tanto essa como essas joias quanto as de Michele Bolsonaro vão ficar no setor de penhores da Caixa Econômica Federal, onde há cofre, há toda a segurança para isso. E a criminalização da pobreza e pouca investigação no combate às drogas ficam evidenciadas por um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, um estudo que custou 2 milhões e que mostra que os pobres são as principais vítimas da guerra contra as drogas por carregarem muitas vezes uma quantidade suficiente para consumo, e também esse combate às drogas tem um viés absolutamente racista e preconceituoso contra pessoas pobres. A política antidrogas em vigor no Brasil criminaliza a pobreza e se pauta pela prisão de jovens negros de baixa escolaridade com baixas quantidades de droga. Então é esse o combate às drogas no Brasil, que na verdade
é enxugar gelo, porque não existe combate às drogas possível em parte nenhuma do mundo. Em todos os lugares, o que acontece é uma tentativa de mostrar que pode ser feito, mas não pode ser feito. Assim como o álcool. Tentou-se há mais de século proibir o álcool em várias partes do mundo, que é uma das piores drogas que existe, a bebida alcoólica, não é? E não conseguiu, porque não dá. Isso é feito em fundo de quintal, isso é feito de uma maneira que inclusive atinge a saúde das pessoas, porque assim como a bebida é ilegal, as drogas ilegais elas não têm nenhuma preocupação com qualidade e com a saúde do consumidor. E o Lula ouve argumentos favoráveis ao indicado de Lewandowski, o jurista Manuel Carlos, que disputa com Cristiano Zanin Martins, o advogado de Lula, que o tirou da cadeia, que lhe devolveu os direitos políticos com o seu trabalho. E na verdade está se formando um consenso de indicarem ou talvez o favorito de Lewandowski agora e o favorito de Lula na substituição da Rosa Weber, que acontecerá ainda neste ano. E as tornozeleiras para os golpistas que estão sendo libertados da cadeia vão custar no total R$ 234,7 mil por mês. Quer dizer, eles vão continuar dando prejuízo para o Brasil de qualquer maneira. E por fim, uma história maluca, uma história triste de um homem que já foi resgatado 3 vezes da escravidão pelo Ministério Público do Trabalho, e ele se deixava escravizar porque ele achava que pobre tinha que viver isso por ser pobre, diz o homem reescravizado. O maranhense Marinaldo Soares Santos, de 51 anos, começou a trabalhar na roça com 10 anos. Desde então dormiu em tecidos de lona, bebeu água destinada a animais com resto de fezes e sofreu ameaças de empregadores. E mesmo tendo sido resgatado 3 vezes pelo Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho, não imaginava que seu trabalho se configurava como escravidão. Achava que era normal, que estava passando por aquilo apenas porque era pobre. Essa é uma história de muita dor, de muita injustiça, e a gente vê que o trabalho escravo no Brasil disparou nos últimos anos sob o governo Bolsonaro, que acabou com o Ministério do Trabalho e também com a fiscalização contra o trabalho escravo no país. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.